bem-vindos. Para você, amigo internauta, a você que nos dá o privilégio da sua companhia neste terceiro dia de celebração dos eventos que teremos durante toda essa semana, que é dedicada ao IoT, trazendo uma reflexão sobre o que representa a interconectividade proporcionada pela evolução das diversas plataformas e serviços que nos cercam. E hoje eu tenho a honra de abrir os trabalhos do IoT Week trazendo o tema Desafios e oportunidades na era IoT, com a Intel e a Cboot, que são os nossos convidados. Não se esqueça, se você ainda não o fez, de se conectar nas nossas redes sociais. A BINC está no LinkedIn, no Instagram e no Facebook. Faça como os nossos convidados já fizeram, eu já fui lá checar. Fabiano Sabatini, membro do Comitê de Smart Cities da BINC e gerente de vendas e líder IoT da Intel no Brasil. Alexandre Montanha, líder do Comitê de Smart Cities e CEO da Cboot, e Paulo Spacakert, presidente da ABINC. Eu sou Rui Falcão, diretor de marketing da ABINC e CMO da Bestcom Media Marketing. Não esqueça, para você que está participando, de enviar a sua pergunta através do nosso chat. Você clica lá, formula a sua questão, a sua pergunta, pode interagir com os nossos participantes e ao final, não se esqueça, não vai embora antes de acabar, porque nós vamos fazer aquela foto, todo mundo vai abrir as câmeras para registrarmos o evento de hoje. Agradecendo do fundo do nosso coração aos nossos amigos apoiadores, a Smart Modular Technologies, Intel, que nos gentilmente cede o Fabiano Sabatini, a Qualcomm, Tembu, Arc e Adatora, Constanta, HT Micron Semicondutores e, claro, Siemens. Participe! Nós estamos agora na internet ao vivo e o chat é todo seu. Nossos agradecimentos aos nossos participantes e eu passo a palavra ao nosso presidente, Paulo Spaca, só para fazer aquela amaciada. Paulo Spaca, fala alguma coisa que o pessoal gosta de te ouvir. Nada, muito obrigado, Rui. Bom dia a todos. Agradeço a participação de estar todo mundo aqui. Não vamos ficar perdendo muito tempo, porque amanhã tem que ser rápida, o assunto é super interessante e a gente acaba explodindo o nosso tempo. Como Concordo. você mesmo disse, agradeço os nossos apoiadores, agradeço o Sabatini por estar conosco e Montanha, Alexandre Montanha, por liderar esse comitê de cidades inteligentes. Passo a palavra para vocês, sem mais delongas, uma boa apresentação para todos nós. Divirtam-se, rapazes. Obrigado. É um prazer estar aqui, agradeço bastante aí ao Rui, ao Spaca, essa oportunidade. Deixa eu só... Pessoal, acho que é um prazer estar aqui essa semana. Eu já estou trabalhando com a IoT faz alguns anos. Eu quero dividir, eu faço parte do Comitê de Cidades Inteligentes da BINC, juntamente aqui com o Montanha, que é o nosso presidente. Eu quero dividir com vocês um pouquinho da visão da Intel nesse contexto, tanto dos desafios da IoT, quanto de alguns desafios relacionados às cidades inteligentes, às Smart Cities. Então, vou trazer aqui algumas temáticas, eu quero mostrar um pouquinho de algumas tendências globais, algumas tecnologias, e acho que aqui a ideia depois, se vocês tiverem perguntando e colocando no chat, e depois o Montanha aqui vai falar um pouquinho do nosso comitê também, né, como é que a gente consegue entregar isso para as cidades. Então, se tiver pessoas aqui do poder público também, a gente vai falar um pouquinho também, tá? A gente vai falar um pouquinho corporativo, desafios, tecnologias e um pouquinho do nosso trabalho do comitê também. Sem mais demora, eu queria trazer algumas visões. A primeira está relacionada ao desafio da urbanização. Quando a gente olha no contexto das cidades, né, de uma forma geral, existe uma pressão muito grande para o poder público para que possa ser endereçado as principais problemáticas aqui da sociedade. Então, grandes cidades, no Brasil temos aqui diversas grandes cidades, né? Temos muitos desafios. Na Intel, a gente divide em 3 grandes grupos, né? Que está relacionado à mobilidade urbana, os desafios relacionados à mobilidade urbana, à segurança pública e relacionado ao meio ambiente. Em cima dessas temáticas, a gente consegue trabalhar com os parceiros, com as tecnologias para resolver os problemas da cidade. Logicamente não limitado, né? Mas nós acreditamos que essas temáticas, né, são grandes desafios para as cidades. O Brasil também não é diferente, né? E quando a gente olha alguns dados que eu queria trazer para vocês, a gente vê que até 2030 o mundo terá 41 megacidades. Megacidades com mais de 10 mil habitantes. O Brasil tem 2, São Paulo e Rio. E terão mais de 600 cidades com mais de 1 milhão de habitantes. Então,
O que é muito interessante é que cada vez mais essa pressão vai aumentando de você criar soluções inteligentes e você poder gerenciar um número muito grande, um número massivo de pessoas dentro das cidades, né? Que traz diversos desafios nesse contexto. E quando a gente olha a adoção de cidades inteligentes, é importante destacar o seguinte, né? As cidades, elas estão transicionando aí de Early Adopter para Early Majority, um trabalho, uma das pesquisas que a gente tem acompanhado, onde ainda existem muitas cidades que estão implementando soluções de cidade inteligente, né? A gente tem acompanhado isso, nosso comitê também tem acompanhado isso, mas ainda existe uma curva muito grande a ser, ainda existe um número massivo de cidades que ainda nem começou ou que estão em estágios iniciais da digitalização e outras um pouco mais avançadas, mas a grande maioria em piloto, né? E começando a fazer essa integração. Então, nós estamos num momento Sabatini, muito importante e interessante. Pois não, pode interromper? O claro. Ricardo comentou aqui que a apresentação está fora de destaque. O pessoal não está conseguindo ver. Talvez, Ricardo, seja o seu computador, tá? Porque para mim está aparecendo em destaque. Como é que está para o pessoal aí? Alguém Eu pode tirei o comentar? spotlight, não sei se isso ajuda. Melhorou, Ricardo? Confirma, por favor. Eu acho que ele deve ficar duas telas, uma da apresentação e uma da minha imagem, né? Talvez se você clicar, ele alterna. Para mim Isso. está normal. Para mim está normal também. Ricardo, dá uma configurada aí no seu computador. Sabatini, desculpa te Acho que deu. interromper. Toca em Não, frente. sem Obrigado. problema. Mas o Teams tem essa, né? Às vezes, se você clica na imagem, ele inverte com a apresentação e fica a apresentação bem pequenininha. É só clicar Exato. aqui. Obrigado pela atenção. Desculpa te interromper. Pode seguir, meu amigo. Sem problema. Então, a gente tem visto esse crescimento e é um momento muito importante e a própria questão do Covid acelerou a transformação digital, a digitalização. Então, quem poderia imaginar, né, que a gente vai tomar uma vacina lá no posto e daqui a pouco eu consigo baixar digitalmente esse controle que o governo está fazendo aqui no Brasil, né? Então, a gente vê que essa digitalização já está nos impactando, né? Os governos estão digitalizando muitos processos, mas ainda temos uma estrada muito grande a ser percorrido, né? Não, com as nossas cidades. E para quem está nesse mercado, o potencial que a gente tem visto é que em 2020 nós observamos esse mercado global de 90 bilhões de dólares, mas que ele vai quadruplicar até 2025. Então, a gente realmente está observando um início de uma adoção massiva de tecnologias, de conceitos, de programação que está relacionado à digitalização e às cidades inteligentes. Então, existe um mercado muito grande. Quem está aqui trabalhando em empresas nesse segmento certamente tem grandes oportunidades, já estão observando essa oportunidade, mas a tendência é que ela cresça exponencialmente, né? Então, é um momento muito único para nós aqui nesse contexto de cidades inteligentes. Eu gostaria de trazer dois exemplos. É muito comum a gente falar de cidades inteligentes e buscar alguns exemplos para poder entender o que está funcionando, qual é a abordagem, qual que é a metodologia. E a Intel, como uma empresa global, a gente consegue acompanhar várias cidades, né? Logicamente, aqui com o nosso comitê e o próprio Montanha, a gente pode olhar mais de perto as cidades brasileiras, né? Mas eu queria trazer esse paralelo para a gente poder ir comparando e tirar as melhores experiências com as grandes cidades, né? Então, a primeira que eu queria trazer é a Singapura, que estabeleceu um conceito chamado Smart Nation. Em 2017, estabeleceu aí um Digital Government Office e criou um conceito para priorizar e centralizar esforços em soluções digitais inteligentes, né? E o que é muito interessante, que aqui não é uma iniciativa logicamente gerada pelo governo, pela iniciativa pública, mas tem um trabalho muito forte do cidadão, das empresas, para que isso possa gerar um resultado positivo para a população, né? E o grande objetivo é melhorar a qualidade de vida por meio da tecnologia. Então, eu coloquei aqui até umas imagens. A base está na digitalização, não tenho dúvida quanto a isso, né? Você cada vez mais digitalizar os processos e criar as iniciativas focado no benefício da população, transporte, finanças, educação, saúde, né? Então, essas iniciativas que a Singapura começou a estabelecer, organizar, tem sido uma referência global e não por acaso, praticamente todos os índices de cidades inteligentes eles estão no topo. Eles estão sempre nas primeiras cidades listadas como mais inteligentes aí, né? Então eles estão sempre no topo do ranking e parte está nesse trabalho e nessa orquestração que foi iniciada alguns anos atrás e tem acelerado muito rápido. O segundo exemplo que eu queria trazer é de São Francisco, que estabeleceu um plano chamado Smart City Vision, onde ele usa dados, tem a abordagem de usar dados, conectividade, colaboração para melhorar a vida das pessoas
em suas comunidades locais. Então, o próprio prefeito de São Francisco faz parte do Comitê dos Prefeitos dos Estados Unidos, então muita coisa é testada em São Francisco e replicada em outras cidades. A gente vê isso muito comum no Brasil também, né? Às vezes tem cidades que são mais piloto, testam algum conceito, algum parceiro, homologa uma solução e depois é possível expandir para todas as cidades do Brasil, né? Temos aí mais de 5.000 cidades, né? Então é muito importante a gente criar esses centros de pesquisa, essas referências, para que a gente possa expandir de uma forma sustentável dentro das cidades. São Francisco, acho que é um exemplo que podemos observar. Quem quiser mais detalhes, acho que é legal olhar um pouquinho o plano de Singapura, olhar um pouquinho o plano de São Francisco, né? Para a gente extrair o melhor que tem ali dentro, certo? Deixa eu só alternar minha tela aqui. Recentemente a gente lançou um Smart Book, um e-book, desculpa. A gente lançou recentemente um e-book em parceria com a Dell, focada em segurança. Então, a Smarter, Safer Cities. Eu quis trazer aqui porque lá dentro ele menciona 5 tendências de tecnologia, 5 tecnologias que têm um impacto muito importante, que têm um impacto positivo dentro de segurança pública. Então, quando a gente vê, por exemplo, a visão computacional, você utilizar as câmeras, a gente costuma trabalhar na Intel bastante com imagem, com câmera. A gente fala que a câmera são os olhos do IoT. A partir do momento que você tem uma câmera, você consegue extrair informações, usar a inteligência artificial, usar a analítico para você conseguir tirar os insights que você precisa. Então, os grandes centros de operações que a gente vê nas grandes cidades do Brasil, a tendência é que isso a gente consiga expandir para todas as outras cidades e cada vez mais não só incluir mais câmeras, mas que a gente possa trazer mais inteligência para essas câmeras, né? Não adianta ter um CCO, um centro de operações gigantesco, com centenas de pessoas e eu não ter inteligência. Então, a gente tem que ver cada vez mais inteligência no software para poder identificar um comportamento suspeito, uma cerca digital, um controle de placa, alguém que está armado. Então, é trazer essa inteligência através da imagem. A segurança cibernética, acho que foi um dos pontos abordados ontem, né? Para você gerenciar todos esses dados e manter a cidade operacional, é muito importante olhar para essa tecnologia de segurança cibernética. O sensoramento, aqui listado como wearable e sensores embarcados, uma vez que você digitaliza essa cidade, você cria diversos sensoriamentos diferentes, não só ali da imagem, como eu mencionei, da visão computacional, mas sensores de áudio, temperatura, transporte público, onde que está cada um, onde que está cada carro. Então, cada vez mais, esse conjunto massivo de sensoriamento vai ajudar muito a cidade na gerência e criar uma inteligência artificial para orquestrar essa cidade. O cloud sourcing vem logo depois, porque é um conceito muito importante. A partir do momento que você tem o sensoriamento, que você tem acesso a essa base de dados, é muito importante você, logicamente, tratando as suas confidencialidades, você disponibilizar isso para a comunidade. Várias cidades do mundo estão fazendo isso. A partir do momento que você abre essa base de dados, você dá a possibilidade para que a própria comunidade, universidades, startups utilizem esses dados para trazer soluções para as cidades. Então, a tendência é que, uma vez que você dá esse acesso, que você digitaliza, você tem essa informação, você dá acesso, cada vez mais a própria sociedade começa a apoiar o poder público a gerar novas soluções em cima daquela base de dados. E a conectividade, que é o 5G, que na verdade não é o 5G, né, mas aqui o 5G vem para potencializar a conectividade e cada vez mais conectar a cidade de uma forma geral. Quando a gente olha, principalmente no contexto, qual é a próxima geração de cidades inteligentes, tem 3 pontos principais aqui que a gente observa, que é o seguinte, né? Acho que tudo começa no planejamento, você ter políticas bem estabelecidas, uma governança de uma forma geral que você precisa, finanças e estratégia. Uma vez estabelecidos esses 4 pilares, aí você começa a desenrolar o que você realmente precisa e como você vai implementar isso dentro das cidades, né? E, logicamente, como está aqui no topo, a cidade inteligente, ela não é inteligente quando ela tem tecnologia, ela é inteligente quando ela traz benefício para o cidadão. Então, quanto tempo que eu gasto no trânsito, né? Como que através da tecnologia eu consigo reduzir, melhorar a mobilidade urbana? Quanto tempo eu levo para achar uma vaga para estacionar meu carro, né? Como que eu consigo sensoriar e criar sistemas inteligentes que eu vou ajudar esse cidadão que está usando transporte público? Como que eu crio soluções inteligentes para ajudar ele nesse contexto? Se meu carro quebra em algum lugar, como que eu consigo ter um sistema
inteligente que vai identificar que esse carro está quebrado num centro importante e rapidamente disparar um centro de um apoio, né, para ir lá, tirar esse carro e reduzir um trânsito massivo. Então, existem muitos problemas a serem resolvidos ainda, né, nós sabemos disso, mas a tecnologia tem um poder habilitador. É só uma questão da gente testar, validar, escolher a melhor tecnologia para poder, junto com o poder público e privado, resolver esses problemas da sociedade. E a Intel está nessa base tecnológica, desde a computação de borda até o cloud, a inteligência artificial. Então, a gente tem tecnologia para apoiar as cidades, as empresas nessa jornada. Eu gosto muito desse gráfico, eu vou só passar rapidamente, que mostra o seguinte, né? Nossa sociedade tem avançado bastante na digitalização. Nós estamos aqui na era do cloud, né? Muito se fala de cloud, poder massivo de processamento, mas nós temos uma tendência de chegar a 100 bilhões de dispositivos conectados, e quando você tem e cada vez mais aumenta essa complexidade, porque não adianta você ter um monte de sensor sem ter inteligência. Então a gente fala cada vez mais que eu preciso ter inteligência nesses dispositivos, nesse sensoriamento, né? Então o meu IoT inteligente, meu AIoT. Como que eu consigo coletar esse dado, tratar ele já na borda, o máximo que eu conseguir, se você puder até já tirar algum insight já mesmo na borda e passar para o cloud, para o meu data center, aquilo que é importante, né? Então cada vez mais o mundo está avançando na digitalização, na transformação digital, todos estamos acompanhando aqui, mas já falando em mais de 100 bilhões de dispositivos conectados, a gente precisa cada vez mais criar soluções inteligentes para essa abordagem, não só sensoriar o mundo, mas criar inteligência para esse sensoriamento, né? E quando você coleta muito dado, o dado em si não quer dizer nada, o importante é que você processe ele para que você tire a informação, né? E o mundo hoje processa ainda muito pouco, coleta muito, processa pouco. A gente produz aqui 2,5 quintilhões de bytes, mas ainda uma fração muito pequena é processada. E com isso, dado não processado, ele tem um potencial não explorado, certo? Então é preciso cada vez mais processar essa informação para que você possa tirar os insights necessários. E se você precisa processar, a Intel, ela inventou o processador aqui, a gente tem mais de 50 anos de mercado, nós temos diversas tecnologias e componentes para apoiar poder público, poder privado, nessa sua jornada de transformação digital, seja de processar essa informação lá na borda, com mínimo de processamento, mínimo consumo de energia, até você levar para o data center, para o cloud, para você ter um processamento massivo, né? Além do processamento, comunicação, ferramentas de software que a gente tem de aceleração, GPU, importante destacar a nossa estratégia para autonomous driving. A Intel adquiriu duas empresas, né, a Mobileye e a Movit, que tem um foco muito grande em mobilidade urbana, para sensoriar o carro, para criar o carro autônomo do futuro, que é o caso da Mobileye, e a Movit, que tem uma forte presença no Brasil também, que cada vez mais consegue criar dados e adquirir esses dados de mobilidade urbana. Então, a junção dessas duas empresas, uma base de dados sólida de mobilidade urbana e mais tecnologia, a gente já tem, por exemplo, táxi autônomo em piloto em várias cidades no mundo. Temos carros autônomos também em vários lugares do mundo. E o que eu acho muito interessante dessa nossa estratégia, logicamente você vai precisar da conectividade. O Brasil ainda, em algumas cidades, não temos uma cobertura massiva, mas cada vez mais esses sistemas são inteligentes e autônomos. Você não precisa ter uma estrada perfeita, uma autobahn lá na Europa, né, para que isso funcione. Com um conjunto de sensoramento que você traz e com essa base de dados da Movit, a gente cada vez mais melhora essa solução. Quem sabe em breve a gente tenha no Brasil também. E aqui, para fechar o meu ponto, o trabalho que a Intel faz também está relacionado ao ecossistema. Então, não adianta de nada a gente ter o melhor componente, melhor processador, melhor tecnologia, se isso não tiver acessível para toda a população. Então, a gente tem um trabalho muito grande com o nosso ecossistema para disponibilizar isso. Nós trabalhamos aqui com os fabricantes, com os OEMs, com os fabricantes de software, com os OTs SIs, com os CSPs. A Intel, acho que é a única empresa do mundo que tem uma cobertura ampla de todo o ecossistema, que vai desde a base da concepção da placa, do componente, até você chegar no cloud, na implementação ou até no cliente final. Um pequeno destaque a esses dois programas que estão aqui no meio, que é o Intel Partner Alliance e o Market Ready Solution. Por quê? Como a gente fala aqui de milhares de parceiros, alguns deles nós trabalhamos diretamente, logicamente os maiores, né? E vários outros nós conseguimos trabalhar através de programas. Então,
o Partner Alliance é o nosso principal programa de parceiro. Quem estiver aqui e for de alguma empresa que ainda não é parceiro da Intel, é possível entrar no nosso programa, Partner Alliance, e lá dentro você começar já a tomar benefício desse ecossistema. Então, uma empresa que tem uma solução de hardware procura um parceiro de software, temos lá centenas de parceiros de software. Pô, sou uma empresa de software, preciso de um hardware, temos parceiros de hardware. Eu tenho hardware e software, preciso do cliente final, nós temos lá o Marketplace, onde você consegue mostrar a vitrine para você levar essa solução para o Brasil ou para o mundo, né? E o programa Market Ready Solution foi criado exatamente para isso. Ele é um programa focado em IoT, em soluções de IoT que resolvem algum problema da sociedade. E o que é interessante é que esse programa, ele já faz alguns anos que a gente tem trabalhado, vocês estão vendo aqui alguns dos números do programa. Temos mais de 300 parceiros engajados, mais de 33 cidades, 148 países que foram feitos deploy, e as soluções que estão dentro desse programa têm uma repetibilidade aqui de 90%, o que é muito interessante. A IoT é muito comum você ter uma gama de tecnologia muito ampla, mas que ele não é replicável, né? Você não consegue pegar algumas vezes, você desenvolve uma solução específica para uma empresa, é muito difícil você escalar essa solução, repetir ela. E a gente vê que as soluções que estão dentro desse nosso programa têm um alto índice de repetibilidade, né? E o que é legal desse programa é que a gente investe nas empresas que fazem parte desse programa financeiramente, nós ajudamos eles no go-to-market, nós damos visibilidade, ele pode usar o brand da Intel, ele não te dá acesso a um suporte técnico para ele otimizar essa solução, para ele buscar parceiros, às vezes, para complementar a solução. Pô, eu tenho hardware, software, não tenho serviço para fazer o pós-venda. Nós temos parceiro de serviço também. Então, acho que esse é um programa muito legal. Se alguém aqui tiver interesse, pode entrar nesse site que está aqui na base ou entrar em contato comigo que eu falo um pouquinho mais desse programa. Mas a gente tem, e o que é muito legal é que esse é um programa global e várias empresas brasileiras já fazem parte. Com esse contexto, eu quero trazer aqui a Cibot, aqui o meu amigo Alessandro Montanha, para falar um pouquinho sobre a experiência dele, né? A gente, há alguns anos, tem trabalhado com a Cibot, é o nosso parceiro aqui de mobilidade urbana. Somos aqui também parceiros no comitê, né, Montanha? Você vai falar um pouquinho do comitê, mas eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência, porque nada mais do que eu falar do programa é você falar como empresa como você tomou benefício, né? E o que você observou quando você entrou nesse ecossistema da Intel. Para mim é uma satisfação. Obrigado, né, a todos. Obrigado aí, Sabatini, por esse apoio, né, representando a Intel, trazendo esses programas, porque quando eu acredito que a maioria das pessoas, dos desenvolvedores, empresários do setor, quando vê e conhece diversos programas como esse, geralmente pensa que é distante demais, né, inacessível, vai passar por um processo seletivo que é quase impeditivo. E eu quero compartilhar aqui uma experiência até de pivotar a solução tecnologicamente, o tanto que impactou, né, o Market Ready Solutions, ou até o processo anterior, que antecedeu, né, que a gente pudesse ser consolidado dentro desse programa, o quanto de benefício que a Intel tem proporcionado para soluções como essa da Cibot, né? Então, eu vou falar um pouquinho da Cibot. O que é a Cibot, né? A Cibot é uma empresa que trabalha com mobilidade urbana, ela fabrica semáforos inteligentes, isso lá desde 2010, a gente está nessa jornada aí de trazer inovação tecnológica aplicada à mobilidade urbana. Não é uma tarefa trivial, né? Principalmente porque é um mercado extremamente complexo, extremamente fechado, e que não haviam, só haviam grandes players. Então, quando você inicia o desenvolvimento de projetos tão complexos quanto estes, se não tiver amparado, né, ou apoiado por uma grande empresa como a Intel, as dificuldades são enormes, porque até a visibilidade sobre o que vem depois, o obsoletismo das coisas, qual que é o melhor caminho para você conseguir o melhor hardware, né, os parceiros ideais, como que você coloca isso no mercado, tudo isso é uma incógnita, né? Porque quando você tem uma solução que é de mercado, é um pouco mais fácil, porque esses caminhos são mais conhecidos, né? O IoT é novo, né? Por mais que todo mundo questione, fale, não, o IoT é antigo e tudo mais, mas a conectividade e a internet das coisas, ela mudou totalmente esse mercado. Então, essa dinâmica torna todo dia
o desenvolvimento dessas soluções um desafio, né? Então, eu gostaria que você pudesse passar um pouquinho o slide aí, Sabatini, só para falar um pouquinho da solução da Cibot. Quando a gente começou lá atrás, né, nós não tínhamos ainda o acesso à tecnologia de inteligência artificial, né? Nós tínhamos muito de processamento de imagens que eram necessários para identificar o ambiente onde estavam alocados os recursos de segmentação dos veículos, para depois tomar a decisão e fazer com que o semáforo fosse o mais inteligente possível. Nem esse termo de semáforo inteligente existia ainda, ele era reativo, né? Nós estávamos, na verdade, trocando um sensor, que antigamente usava muito sensor de indutância, aquele que tem que cortar o asfalto, e ali o carro estacionava, então você sabia da presença de um veículo e podia tomar uma decisão. E como a nossa equipe vinha toda ela amparada em cima de tecnologia de processamento de imagem, que por si só é muito mais barato e muito mais fácil de você conseguir implementar, que nós então entramos nessa empreitada de levar essa tecnologia para os semáforos, né? E uma vez iniciado esse processo de desenvolvimento, nós tivemos uma infinidade de dificuldades, porque inovar não é fácil. Você trazer um novo, principalmente em ambientes que já estão muito consolidados, que já têm uma certa tradição, se você pensar em semáforo, por exemplo, que tem uma série de normativas, é muito complexo. E nós quisemos ser disruptivos. Está aí o nosso slide que vocês estão acompanhando. É um semáforo que até hoje, isso aí começou lá em 2010, mas até hoje o design dele é super inovador, né? A controladora dele fica embutida no próprio hardware, um painel de LED de alta resolução, que tem infinidades de aplicações a cada dia que passa e a cada inovação que o IoT traz, torna esse semáforo cada vez mais importante no ambiente das cidades, mas nós nos deparamos com algumas dificuldades e a partir do momento que a Intel se aproximou da Cibot, nós conseguimos superar muitas delas e começar a ganhar mercado. Porque até então, nós tínhamos uma ótima solução, resolve o problema da mobilidade, mas ainda, por conta do custo computacional, ele era de difícil escala, né? Então, era difícil você escalar essa solução por conta de custo, por conta de infraestrutura que tinha que mudar e tudo mais. Quando nós conhecemos a Intel e o programa Market Ready Solutions e os parceiros e as tecnologias que foram apresentadas, nós então migramos toda a arquitetura, todo o sistema foi transcrito para a tecnologia da Intel, tá? E aí, a partir desse momento, nós tivemos um ganho de até 40% da capacidade computacional. Isso representa um avanço imenso, porque era possível, então, a partir desse momento, usar o mesmo recurso computacional, não só mais para fazer a segmentação de uma via, mas um cruzamento inteiro. Então, nós, com a tecnologia da Intel, conseguimos entrar no mercado com uma controladora semafórica inteligente, né, controlando pelo menos seis vias com o preço de uma controladora semafórica comum, sem inteligência nenhuma, tá? Então, só por isso, só essa informação já valida toda a importância do Market Ready Solutions e o quanto é necessário que empresas que estão iniciando, principalmente que vivem o desafio de desenvolvimento de hardware, estar próximo de grandes empresas, grandes programas como esse. Então, eu só tenho boas experiências aí com a Intel, principalmente por apresentar grandes parceiros, né? Hoje a gente atua em 2 países, né? Estamos entrando no 3º país aí, graças a essa capacidade de escala que foi possível por conta da adoção da tecnologia da Intel nas nossas soluções. Aqui você tem um gráfico de uma aplicação real. Isso aí é um cruzamento em Campina Grande, na Paraíba, né? Nós temos instalações em todo o Brasil, Rio de Janeiro, na Argentina, agora estamos expandindo para outros países também. E aí nós tivemos um índice de melhoria de até 49% no tempo de espera no semáforo fechado, tá? Porque o grande desafio que nós iniciamos lá atrás, né, foi justamente trazer maior fluidez, né, maior dinamismo para cada um desses cruzamentos. Para que isso aconteça, você tem que atuar em tempo real, né? E para que isso seja realmente em tempo real,
todo o hardware deve estar pronto para receber essas informações e agir em tempo real, considerando principalmente a questão de consistências do dado, coesão com o cenário que está sendo visualizado, né? E obedecendo os mínimos critérios aí de segurança, né? Porque a gente está lidando com um semáforo que não pode, de forma nenhuma, falhar. Um semáforo não pode falhar. Então, nós desenvolvemos um hardware que tem hoje a integração com as tecnologias de inteligência artificial da Intel, né? Nós segmentamos isso e nós temos contingência tanto da parte de segmentação quanto de inteligência artificial e processamento de imagens a um custo, né, igual de uma controladora sem nada de inteligência disponível no mercado, tá? Além da questão da otimização, obviamente, nós temos diversas outras aplicações que daí, numa outra oportunidade, posso falar dessas soluções para Cibot, tá? Bom, Ô, Montanha, só para comentar uma que eu acho muito legal, a identificação que vocês fazem, né? Porque como eu falei lá no começo, né, o desafio de mobilidade é você cada vez mais melhorar o fluxo, né? Você traz aqui uma melhoria de 49%, mas além disso, vocês conseguem identificar qual que é o perfil, talvez cruzando um pouco o que você poderia falar numa outra oportunidade, mas seu semáforo entende ali o que tipo de carro é aquele, se tiver um carro de bombeiro, uma ambulância, ele vai dar prioridade, rapidamente vai transicionar. Você não precisa mandar esse sinal para o cloud, pré-processar e mandar ali na borda mesmo, você toma a decisão, abre e libera, né? E isso dá uma fluidez grande ali no trânsito, né, Montanha? Sim, sim. A própria capacidade de segmentar e classificar os veículos nos dá a oportunidade de dar preferência para veículos que são mais ágeis, né? Então, às vezes, não é o tempo de espera que é mais importante. Às vezes, uma motocicleta, você dá prioridade para uma motocicleta, vai dar mais fluidez para o trânsito do que um caminhão que chegou no mesmo horário. Então, o critério nem sempre, né, está no tempo de espera do veículo que está ali, né? Você considerar outros aspectos que são só possíveis de serem considerados, porque nós temos tecnologia para segmentar, faz toda a diferença na questão da otimização. E aí, só pegando um gancho, aproveitando a nossa oportunidade, né? Essa questão de você dar a prioridade para veículos de emergência, se você salvou uma vida com um semáforo, já valeu todo o investimento tecnológico e todo o trajeto, toda a trajetória, todo o esforço de uma equipe por tantos anos, né, no desenvolvimento da solução. Já valeu a pena, porque alguns minutos fazem toda a diferença no salvamento de uma pessoa no acidente de trânsito, que está lá no chão, aguardando uma ambulância que pode estar presa a 200 metros dali, né? Uhum. Então, esse é um recurso muito especial, muito importante. Nós temos reconstrução forense de acidente de trânsito em 3D, né? Temos hoje a capacidade de interoperabilidade, ou seja, interagir com central meteorológica, correlacionar dados de tempo com o trânsito, até para fazer previsibilidade de algumas vias durante uma possível tempestade. Então, existem muitas coisas que são só possíveis porque você conseguiu otimizar a sua capacidade de segmentação e de processamento. E aí, novamente, uma parceria como essa da Intel faz toda a diferença. E tem mais uma coisa que eu tenho que aproveitar e dizer aqui, eu acho que eu nunca disse isso, Sabatini. O fato de você ter uma empresa com inovação, muitas vezes não tem o crédito do poder público, certo? Uhum. Porque a Sim, inovação ela traz um risco enorme. O poder sim, público escolher alguma coisa que é inovadora, ele não conhece, né? E ele fica no sim. radar da população depois. O fato de você se associar, de fazer uma parceria com uma empresa como a Intel, ela traz toda uma reputação de uma marca de uma das maiores empresas, ou a maior empresa de fabricante de hardware de processador no mundo. Então, isso, só o fato de você submeter a tua solução, passar por um crivo técnico, Uhum. né, e entrar no Market Ready Solutions para todo mundo ver que você realmente está entregando aquilo que está propondo, já também faz uma diferença enorme, né, nessa batina. É isso aí, Montanha. Você quer comentar? Quero comentar esse gráfico aqui, que é bem legal. Isso aqui também é uma cena real, já está um pouco antiga aqui, mas isso mostra o quanto que muda a dinâmica do verde e vermelho nas cidades. Imagine o seguinte, que você tinha, nesse cruzamento, um tempo fixo para vermelho e um tempo fixo para verde, né? Então, esse gráfico ele tinha que ser bem uniforme. Olha só a dinâmica durante o dia de tempo aberto, né, e de tempo fechado, né, para uma única via, tá? Muito bacana. Isso aí demonstra o quanto que
muitas vezes você não precisa ficar o tempo todo esperando ali para abrir. E muitas vezes uma rodovia ela tem prioridade por conta do próprio movimento, e ali nas vias laterais você não tem ninguém, né? Então, é uma comprovação, né, de quanto o sistema que observa em tempo real as vias pode mudar a dinâmica da mobilidade na cidade. Porque sempre quando nós vamos fazer uma proposta para uma cidade, nos perguntam, mas tem aquela linha verde, né, que você abre todos os semáforos, é aquele fluxo contínuo, né? Imagine o seguinte, imagine que aquilo funciona muito bem quando você tem poucos carros, tá? Quando você tem uma inteligência que observa o tempo todo, você tem um máximo de mobilidade o tempo todo, independente da quantidade de veículos que você tem naquela via, tá? Então, essa hoje é a melhor opção de otimização de fluxo de veículos. Você levar para a inteligência artificial a responsabilidade de escolher em qual via ela vai abrir, por quanto tempo ela vai abrir, dando prioridades para aquilo que você colocou como critério de importância, como, por exemplo, veículos de emergência ou uma via que tem um fluxo muito alto, perto de hospital, perto de fórum, perto de grandes centros que precisam de uma atenção melhor. Perfeito. Vamos lá? Bom, pessoal, essa aí é a nossa controladora semafórica, essa aí é de 6 fases, só para mostrar que aqui no Brasil a gente também faz hardware, né? Então, esse hardware aí todo foi projetado depois da parceria com a Intel, tá? Então, antes nós tínhamos em cada um daqueles semáforos um computador, hoje nós temos um único processador da Intel que toma conta de todas as câmeras e interage com essa placa que toma as decisões entre abrir ou fechar cada semáforo, né? Entre agir com contingência, entre agir de forma manual ou automatizada, tá? Então, essa é a nossa controladora semafórica. Depois da Intel. Mudou tudo. Nosso modelo de negócio mudou completamente depois do Market Ready Solutions. Porque aqui nós conseguimos não mais ter que trocar uma infraestrutura das cidades. Nós conseguimos fazer um retrofit. O que é isso? Você consegue usar um semáforo já existente na sua cidade, inclusive até cabeamento. A única troca que você tem que fazer é trocar a controladora semafórica e colocar uma câmera de segurança. Ponto. A partir dali, você tem um semáforo inteligente com inteligência artificial que aprende com o tempo, tá? Ela é dinâmica. Nós atualizamos constantemente a base de conhecimento daquele cruzamento. E acho que vale lembrar esse último slide aqui da Cibut, antes de a gente mudar de tema, Montanha. Primeiro, obrigado aí pela colocação, acho que é muito legal, parabéns pela solução. Vale lembrar que muita gente às vezes busca referência externa, até eu mesmo falei de Singapura, de São Francisco, né? Mas vocês estão desenvolvendo isso tudo no Brasil, né? E com tecnologia de ponta, né? Então, é muito legal a gente poder apoiar também as empresas brasileiras. A Intel tem um trabalho nesse contexto também de apoiar e trazer a tecnologia de ponta para que as nossas empresas brasileiras aqui, que entendem o nosso problema real aqui, né? Porque é diferente você pegar um semáforo de São Francisco e colocar no Brasil, não necessariamente vai funcionar, né? Tem algumas especificidades do nosso mercado que nós conhecemos melhor. Então, parabéns, muito por ter desenvolvido isso aqui no Brasil com as nossas tecnologias, né? E que a gente possa apoiar mais empresas como a Cibut, né? Que entendem o nosso problema aqui real, que entendem o nosso mercado para trabalhar trazer soluções para ir benefício para a nossa população, né? Eu que agradeço aí, Sabatini. Uma outra oportunidade, nós vamos falar bastante sobre a Cibot e as outras soluções que nós temos agregadas dentro do portfólio, né? Mas vamos aproveitar o tempo nosso aqui para falar um pouquinho sobre o nosso Comitê de Cidades Inteligentes da ABINC, né? Que vem de encontro com isso que você acabou de dizer, né? Que entende o mercado nacional, que entende as soluções que estão sendo desenvolvidas, estão dentro do portfólio, inclusive da ABINC, até fora da ABINC, que a gente convida o pessoal para trazer, né? É muito importante que você esteja dentro da ABINC para que o próprio comitê conheça a sua solução e também possa levar isso para as cidades, né? E hoje o comitê de cidades inteligentes da ABINC, se quiser até mostrar o próximo slide lá, Sabatini, ele tem uma tarefa muito interessante, muito importante, né? Primeiro, o próprio Sabatini, durante a sua apresentação, deixou bem claro que o nosso problema não é tecnologia, né? Existe muita tecnologia,
né? E hoje a gente já coleta uma infinidade de dados, né? O que a gente precisa, de fato, é fazer com que a tecnologia, esses dados, tornem as pessoas felizes na cidade, tornem a administração pública transparente, torne o governo e a sociedade andando juntos para tornar cada vez melhor a vida do cidadão. E para que isso aconteça, né, você tem uma infinidade de conhecimentos, né, de áreas distintas que não podem ser tratadas de maneira superficial, né? E por isso que existem vários comitês que tratam com profundidade cada um dos temas que compõem as soluções das cidades inteligentes, né? O IoT é muito amplo, as tecnologias de internet das coisas, aliadas com inteligência artificial, resolve muita coisa da vida da população. Mas será que ela é adequada para um grande centro, para uma pequena cidade, né? Qual que é a vocação de uma determinada cidade? Qual que é a dor de uma determinada cidade? Como que hoje um determinado grupo que governa aquela cidade entende a importância da tecnologia para resolver os seus problemas. Então, essa discussão, né, de entender como funciona a tecnologia e entender como é que funciona a aplicação dessa tecnologia na realidade das cidades brasileiras é uma das tarefas mais árduas que o nosso comitê tem feito durante todo esse tempo de existência, né? O comitê nosso é composto de forma multidisciplinar e nós estamos conectados com vários outros comitês para levar essas soluções aí para as cidades, né? Hoje nós fazemos reuniões semanais, participamos de eventos e inclusive, damos suporte para a tomada de decisão, né, dessas pessoas que vão estar à frente da implantação de inovação tecnológica para melhorar a vida das pessoas, né? Estamos atuando fortemente em pelo menos 3 frentes hoje aí em todo o território nacional, né? Principalmente identificando as soluções que vêm corroborar para a melhoria das pessoas dentro do ambiente urbano, né? O Sabatini, quer complementando, você pode me interrompendo aí. Imagina, imagina. Eu acho que é isso mesmo, né? Nosso propósito é entender, né, as demandas e conectar, trazer a base tecnológica, né, trazer os parceiros da BINC, né, e da sociedade aqui para resolver os problemas. Acho que esse é o nosso principal objetivo, né, Montanha? Pode ir para o outro slide lá. Isso aqui, ó, esse aqui é o time hoje que vem resolvendo os problemas de cidades inteligentes da BINC. A Cristiane Okawa, Fabiano Sabatini, o Sérgio Tanaka, o próprio Paulo Spaca, eu, o André Teles, o Gustavo, e tem outros membros aí que estão dentro do comitê que fazem um trabalho fenomenal, né, de suporte para que essas cidades possam não só conhecer as tecnologias, mas entender o quanto essas tecnologias estão compatíveis, né, seja financeiramente, seja socialmente, seja, enfim, independente do eixo necessário, que seja compatível com aquela necessidade e que tenha continuidade, né? O Brasil é um país de dimensões continentais, que tem uma diversidade muito grande, que tem muitas oportunidades que ainda podem ser exploradas a fundo com o uso de IoT, né? Hoje o comitê tem olhado para os grandes centros, mas principalmente, né, para as pequenas cidades, que a grande maioria das cidades brasileiras são pequenas e entende que o uso da tecnologia pode melhorar de forma gritante muitas das suas mazelas, né? E é isso que o comitê tem feito, né, junto com, não só com os membros, mas com os sobrenomes de cada um desses membros trazem, né? Tanto na parte acadêmica, grandes empresas como a Intel, que está aqui representada pelo Sabatini, universidade, até governo, né, e empresários do ramo de inovação tecnológica. Acho que é isso, né, Montanha? Queria É isso. agradecer aí a todos pela oportunidade. Agradecer, Montanha, acho que foi legal, muito legal dividir com você essa manhã, falar um pouquinho da Intel, né? E se você quiser falar também, Montanha, mas aí depois acho que o Rui, a gente quer abrir para pergunta, né, Rui? Acho que se quem quiser comentar, fazer alguma pergunta, acho que a gente vai abrir, né? Montanha, passo para você antes Exato. aí, né? Deixa o Montanha falar, em seguida eu já falo. Eu agradeço a oportunidade. Falar sobre IoT, falar sobre cidade inteligente é muito importante para a gente, né? Esse evento vai estar gravado, a gente vai disponibilizar para várias outras pessoas e nos colocar, enquanto comitê, enquanto empresário, enquanto pessoa, à disposição da sociedade para empregar a inovação tecnológica para a melhoria dos processos
e trazer um benefício para a sociedade. Muito obrigado aí pela oportunidade, a BINC, a Intel e a todos aí que estão assistindo o nosso evento. Muito obrigado. Eu que agradeço o nome da BINC, daqui a pouco o Paulo Spaca vai falar também. Mas você sabe que eu estava ouvindo vocês aqui falar sobre cidades inteligentes, todas as soluções que já estão disponíveis, né, para a população dessas cidades, desde um simples semáforo, que não é tão simples, que ele salva vidas, e eu já vi situações em que o semáforo realmente, a obediência ao sinal, é uma luz, gente. Se a sociedade não entende que essa luz acesa ela define uma ação, acabou. A gente tem, é uma convenção, mas é uma convenção para salvar vidas, para a fluidez da vida, não só de uma cidade, de uma esquina, é de um todo, né? E eu sou fã daquela série Star Trek, né? E eu gosto de pensar assim, a gente vê aquela cidade futurista, né? Onde tudo funciona, às vezes até com a pessoa falando, né? Com só o vocal, né? A pessoa falando, você fica pensando, puxa, será que um dia nós vamos viver aquilo, né? Será que aquele universo de um futuro onde tudo funciona, onde as pessoas coexistem, não apesar das diferenças, mas a despeito delas, né? E algo positivo para todo mundo, são pessoas como vocês que trabalham no dia a dia, que fazem isso acontecer, um passo de cada vez. E como eu costumo dizer sobre o meu trabalho, isso não me dá trabalho. Esse é o meu trabalho, é a minha vocação e é a vocação de vocês. E quem está assistindo percebeu isso e vocês estão dando mais vários passos importantes em relação ao futuro e é por isso que a gente agradece, porque a gente vê essa realização na vida das pessoas. Quero agradecer aqui ao Alex Wellas, Anderson Benitti, Anderson Takemoto, ao César Patino, Gleverson Fabner, Gustavo Rodrigo de Assis, claro, a Inês Gartner, que está sempre com a gente, a Janete, a Alessandra Cafuoco, Luiz Abreu, Marcelo Alexandre, Márcio Maruyama, Maurício Figueiredo, nosso amigo diretor de relacionamento da BINC, ao Mauro Piccinini, a Oli, ao Rafael Parado, ao Portelinha, ao Ricardo Fontinelli, Tércio Moraes, ao Wellington e a muitos que tiveram que sair, porque o dia às vezes exige que a pessoa saia, né? E eu quero trazer para vocês algumas perguntas. Primeiramente, aquele site que você deixou, Sabatini, eu coloquei aqui na timeline do nosso chat, quem quiser entrar depois, porque o slide passou, coloquei lá intel.com.br/MRS. O Anderson Takemoto, ele compartilhou o e-book que você comentou, então está aqui na nossa timeline do chat também. Obrigado ao Anderson. E temos algumas perguntas. O César Patino, ele coloca a seguinte questão aqui. Capacidade computacional tem evoluído e, junto com a conectividade, tem permitido novas soluções. Cloud computing foi a evolução exponencial e divisor de água para as novas soluções. Como você vê a chegada da computação quântica e como a Intel está nessa área? Acho que a pergunta é direcionada ao Sabatini, mas o Montanha pode e deve comentar também. Só uma coisa, Sabatini. Pois não. Só tira a seu compartilhamento. Não, não sou eu tirei. Então é o Montanha que deve estar com ele. Um dos dois. Montanha, tirar o compartilhamento, está aparecendo a sua foto na palestra aqui. Está bem legal a foto, inclusive, mas... Sua palestra está boa, mas... abre para ver todo mundo nas... Dá um ESC aí que ele para de compartilhar. Enquanto isso, você pode responder, Sabatini. Pode falar. A gente, assim, a sociedade vive alguns paradigmas, né? A computação quântica é um novo paradigma. A Intel investe por ano em torno de 15 bilhões de dólares em novos processos produtivos, em novas tecnologias. E a gente tem investido massivamente em computação quântica. Então, a gente já tem sistemas funcionais com computação quântica, a gente tem trabalhado com ecossistema também de software em alguns contextos. A computação quântica como tecnologia, olhando para o silício, ela ainda não é estável o suficiente para a escala, para que isso chegue massivamente, mas como aconteceu no princípio do transistor, do silício, todo o processo produtivo, né? Eu acredito que a médio e longo prazo, ou que nos próximos anos, vai cada vez mais baratear, vai cada vez mais estabilizar essa tecnologia para que se possa que a gente possa realmente tomar benefício, né? Quando a gente olha ele na teoria, é uma tecnologia excepcional que vai trazer um novo paradigma de computação. Um dos exemplos que eu vi muito legal é que os processos que a gente tem de criptografia hoje vão ter que ser repensados, porque com a computação quântica você consegue quebrar praticamente todos os protocolos aí em pouco tempo, né? Então, realmente, a computação quântica é uma evolução da computação como a base, né? Você sai do sistema binário para um sistema onde você tem mais parâmetros, e vai trazer um novo paradigma. Quanto tempo isso vai levar, não sabemos,
mas que nós já temos. A Intel é um dos grandes players nesse segmento, temos já muitas pesquisas nesse contexto e já temos sistemas funcionais com computação quântica. E nós temos o objetivo de, a médio e longo prazo, disponibilizar isso para toda a sociedade. É questão de tempo de a gente trabalhar essa tecnologia e trazer para a sociedade. Ótimo, maravilha. Obrigado pela resposta, viu, Sabatini? Tem outra pergunta aqui do Portelinha. Ele pergunta o seguinte, para o Sabatini também, a questão das cidades inteligentes abrirem o banco de dados para a população em geral poderá gerar problemas com a LGPD ou não? Exemplo, imagens pessoais. Uhum. Sim, se isso não for feito de uma forma correta, consistente, certamente pode trazer problema, né? Então, o que as grandes cidades têm feito nesse contexto, você não precisa necessariamente identificar quem é o indivíduo, a pessoa, você simplesmente identifica que existe uma pessoa, né? Eventualmente você pode até ter um perfil específico, mas você nunca pode correlacionar a pessoa ao sistema, a pessoa à imagem, por exemplo. Então, o que as grandes cidades fazem é disponibilizar dados anonimizados, né, de transporte, mesmo de fluxo de pessoas, mas que você possa ter um hash lá dentro, você não identificar a pessoa em si. Se tomadas as devidas precauções aí da LGPD, eu acho que o benefício é imenso, né? Logicamente, é necessário todas essas verificações, né? Se está compliance com o LGPD, se tem segurança necessária, né? Também você, às vezes, abrir uma base de dados de um servidor, você precisa ter certeza que você tomou todas as precauções de segurança cibernética também nesse contexto, né? Mas eu não tenho dúvida nenhuma que a disponibilização desses dados traz um ganho para a sociedade muito grande, mas eu concordo com você que precisa ser tomar todas as precauções, não só da LGPD, mas como segurança cibernética de uma forma geral. Até porque a gente sabe que dados, sejam eles liberados ou não, né, eles vão ser utilizados para o bem ou para o mal, vai depender da intenção da pessoa. Queremos acreditar, acho que a crença da Intel nessa ação, nessa atitude, é acreditar que as pessoas vão usar para o bem, para a melhoria de um todo, né, Sabatini? Sim, sim, não tenho dúvida disso, mas exatamente como você colocou, existe, na verdade, assim, a gente pensar em comunidades, né? Existem grandes comunidades já que já vem resolvendo esses problemas. Já. Se a gente pensar, por exemplo, na comunidade do Linux, que é uma grande comunidade que está hoje em praticamente já está em muitos computadores público, privado. Muitas coisas rodam em cima de comunidades de tecnologia, de parceiros, de um ecossistema bastante amplo, né? Logicamente, tem pessoas que podem usar para o bem e para o mal, mas aqui nosso objetivo é que traga benefício real para a sociedade, né? E o acesso a esses dados, a disponibilização desses dados, acelera muito a criação de novas empresas e novas soluções. Porque se a gente pensar que as empresas têm um poder limitado de criar novas soluções, de investimento, de R&D, às vezes isso pode ser complementado com a comunidade, com a instituições de ensino, de uma forma geral, e com startups, pessoas que querem criar uma solução, porque hoje se eu quero criar uma solução como a da Cibot, quantos semáforos eu tenho no Brasil? Como que eles funcionam? Como é que é o fluxo das pessoas? Cada vez mais que eu tenho sensoriamento, novas empresas vão surgindo para resolver os problemas regionais, né? Vamos dizer assim. E isso é uma prova social, né? Você apoiou, né, através da Intel e da sua intervenção e da sua equipe, você apoiou a Cibot numa solução que hoje beneficia quem? Ao povo, ao público. Claro, é uma empresa. A empresa existe para ter lucro, mas a empresa existe também para gerar empregos. A empresa existe para estar na vida das pessoas, até para recolher impostos para o governo devolver em políticas públicas, como, por exemplo, a estrutura da cidade. Então, uma coisa vai levando a outra. Quando você propõe, né, na sua empresa, no seu dia a dia, no seu modo de trabalho, quando você se propõe a fazer isso como um apoio, né, uma entrega para a sociedade, isso acaba exponencializando todo tipo de resultado. E eu acho isso legal em pessoas, em profissionais do teu calibre, o calibre do Alexandre Montanha, e é por isso que a gente agradece. A gente sabe que o tempo de vocês é um tempo direcionado sempre para essas soluções da empresa, da equipe que está com vocês. E por isso a gente agradece esse tempo de qualidade, de compartilhar todas essas realizações, né? Quero agradecer também e já fazer agora um movimento de boas-vindas à Intel, que recém entrou na BIM, que tem acho que 2 meses, né, 3 meses que vocês entraram. E desde o primeiro contato que eu tive contigo, você sempre foi muito receptivo, já pensando em como compartilhar, como fazer para que venha a público, né, essas provas sociais, para mostrar que a Intel não é só uma empresa
também conhecida fortemente pelos processadores, mas é uma empresa que ela vê muito além daquilo que está no coração das nossas máquinas pulsando, fazendo a gente ter interconectividade. Então, por isso eu te agradeço, em nome da BINC, a você, Fabiano Sabatini, ao Alexandre Montanha, a Cibut, Tem também mais por uma pergunta aí, hein? Tem mais uma pergunta? Chegou mais uma? O pessoal está A Inês participando. fez uma pergunta aqui. Cadê? Inês? Ô, Inês, que beleza. Inês, no Brasil, quais são as cidades destaque? Quais projetos, aplicações estão sendo implementados? E o Rafael Parada fez mais uma pergunta. Vamos para a pergunta da Inês, depois a gente faz a sua, Rafa. Acho que o Montanha, ele caiu, eu acho. Ele estava com um probleminha naquela travada de compartilhamento de tela, ele voltou pelo celular. Tá dizendo aqui que voltou, está se reconectando pelo celular. Talvez no contexto do nosso comitê, né? Nós temos apoiado algumas cidades aqui, não sei se a gente pode falar, mas a gente tem algumas cidades que a gente tem apoiado. Quando a gente vê grandes centros, quase sempre tem um poder aquisitivo maior, às vezes. Também. Oi? Se quiser, eu falo, não tem problema. Quer comentar, Paulo? Você também faz parte. Não, você comenta, vocês que são os protagonistas da apresentação, mas se você fica à vontade para falar que não tem problema nenhum. Não se reprima para falar o nome da cidade, o que você quiser, aqui é aberto. Não, sem problema. O Montanha, se ele estivesse aqui, acho que ele como ele está liderando, seria interessante ele comentar. Mas eu posso comentar que eu tenho acompanhado ele, é o comitê. Olha ele aí. Ele voltou. A cidade de Ivaiporã, no Paraná, onde o Montanha falar. Está conduzindo lá. Fala aí, Montanha. Ele está de volta, fala aí. Desculpa, eu tive que entrar no celular, meu computador deu uma travadinha aqui. Estão me ouvindo bem? Não está tão bem quanto alto antes, e claro. né? Sim, está ótimo. Hoje nós estamos atuando fortemente no comitê em cidades de médio e pequeno porte, né? Nós temos aí um case que nós estamos iniciando um trabalho ali em Londrina, já fechamos um termo de cooperação técnica com o projeto da Rua Sergipe, né? Uma rua inteligente que tem de ser um sandbox para validação de várias soluções de IoT, inclusive, né? E daí o comitê de cidades inteligentes da BIM que está atuando fortemente, a gente tem feito um trabalho forte junto com o pessoal lá de Londrina, né? E estamos aí, também fechamos um acordo com a cidade de Ivaiporã, né? Uma cidade pequena, né? Justamente para validar toda essa proposta que o Comitê de Cidades Inteligentes e a BINC tem feito constantemente de levar a tecnologia não só para os grandes centros ou para grandes cidades, mas para as pequenas cidades também, né? E a gente tem experimentado uma situação muito interessante de entender o quanto que essa pandemia ela descentralizou essa capacidade de adoção tecnológica, tá? Nós estamos observando que no interior, tá, a busca por inovação é tão grande, tão importante quanto nos grandes centros, tá? Então, isso torna o papel do comitê da BINC, né, importante e relevante na transformação da sociedade do Brasil como um todo. Muito bom, Perfeito. Excelente. Quero registrar a presença de Paulo. Eu só queria acrescentar uma coisa aqui, desculpa. Vai lá, Paulo. Eu acho que o trabalho que o comitê tem realizado, na liderança do Alessandro Montanha, com a participação de todos, inclusive do Sabatini, que tem apoiado muito esse comitê, é que com isto a gente está criando quase que um modelo para ser aplicado nas diversas cidades. Quer dizer, nós vamos ter aqui quase que vamos dizer assim, um book de metodologia de como fazer cidade inteligente. Não queremos ser dono da verdade, mas vamos mostrar o que está acontecendo, o que nós já quebramos as pedras no meio do caminho e o que a gente tem que fazer. Esta é a ideia no final, por isso que nós estamos fazendo esse trabalho muito intenso junto com Londrina, muito intenso, como o Montanha falou, com uma cidade menor que Ivaiporã, mas não importa, é mostrar quase que uma metodologia para implementar cidades inteligentes. Então, acho que esse é o resultado mais importante que nós vamos obter nesse trabalho que estamos fazendo. E aí fica bem claro, isto não é restrito só para o comitê, isto é aberto para as outras empresas poderem participar. É só entrar lá no comitê, falar com Montanha, falar com Sabatini, porque a gente precisa de parceiros, porque não é a BINC que vai fazer, são os filiados da BINC, associados da BINC e, quem sabe, até outras empresas externas. Era só para complementar isso, para dizer que a coisa é muito mais ampla do que simplesmente
Não estamos fazendo aí como Montanha, com toda a humildade, quis colocar, mas vamos colocar que nós estamos fazendo um tremendo de um trabalho aí, muito, muito, muito importante e de muita responsabilidade. É isso aí. É um trabalho que transforma a vida das pessoas, né? E fica nítido no dia a dia quando a coisa flui melhor. Para algumas pessoas não faz diferença, mas para quem gosta de perceber essas coisas, eu quero registrar aqui a presença do amigo Hans Abelin, ele que é COO da NXT Advisors, que vai participar amanhã do tema de quinta-feira, eu já vou falar daqui a pouquinho. Daniel Ri deve estar com o Hans lá no carro, ambos devem participar aí amanhã com a gente. Bom, eu acho que já posso passar para as considerações finais dos nossos key speakers, Fabiano Sabatini, Alexandre Montanha. Suas considerações finais, o que vocês acharam? Já deu para perceber que o pessoal gostou e já digo de cara, vai ter que ter outro, tá? Montanha e Sabatini, nós vamos ter que fazer um onde a gente vai fazer o Dig Into, ou seja, vamos aprofundar nesse estilo que a gente está fazendo, que é o estilo podcast, bate-papo. O webinar, ele ganha essa nova cara, porque fica mais leve, fica mais legal para todo mundo participar. Não esquecendo você que está aí, não saia, não acabou, nós vamos fazer a foto e vai ter informações importantes aí dos eventos de amanhã e depois, tá bom? Mas deixa eu passar a palavra para os nossos convidados aí especiais para as considerações finais, por favor. Sabatini primeiro? Agora acho que travou o dele lá. Vai lá você, Montanha. Agora é minha vez. Vamos lá. Bom, primeiro, um agradecimento especial à BINC, por prover esse momento para os associados, prover esse momento para todas as pessoas que são interessadas no assunto, né? E a Intel, né, pela parceria, pela participação aí do Sabatini, ao Rui, aí pela participação também. Alô? Pode continuar, alto e claro. O Sabatini que está reconectando lá, você está na tela. Ok. E dizer que, para a gente, é uma satisfação participar do Comitê de Cidades Inteligentes, é uma satisfação desenvolver tecnologia no país. Eu acredito que nós, enquanto sociedade, enquanto associação, enquanto profissional, enquanto empresa, temos que atuar e temos que deixar evidente o quão importante a inovação tecnológica é para o país e o quanto a gente tem que melhorar para que a tecnologia ela possa se tornar um eixo motriz, né, da economia do nosso país. Então, a gente tem que sair, tem que manter a commodity, mas tem que manter todo esse entusiasmo para a gente resolver todas as mazelas que nós temos hoje de burocracia para fazer com que as soluções nacionais não ganhem somente o nosso mercado, mas ganhem o mercado exterior também. Aí nós contamos com a parceria de associações como a BINC, né, e de empresas como a Intel, que fez isso aí com a Cibot, né, de colocar no portfólio internacional, validar e dizer para o mundo todo, olha, aqui no Brasil existem soluções tão boas, tão especiais, tão importantes quanto no resto do mundo. Então, obrigado aí a todos e obrigado pela oportunidade e principalmente quem está assistindo. Eu acho legal, inclusive, um exemplo de determinação e resiliência. Agora a Sabatini está de volta com a gente. É exatamente isso que vocês fizeram. Teve problema no computador, a internet ficou instável, vai para o celular, não se para o movimento, que é muito maior do que tudo. A gente, quando está determinado, né, Sabatini? Vai e entra no celular. Então, a gente passou a palavra para o Montanha, passamos a palavra para você agora, para as suas considerações finais, meu amigo. Peço desculpa, teve uma instabilidade na minha rede aqui, né? É que toda vez que isso acontece, eu lembro o seguinte, né? Você pensa que uma solução, ela tem que ser, ela tem que continuar. É muito legal você pensar, principalmente para quem está colocando a solução no mercado, né? Poxa, eu preciso 100% de conectividade de cloud. Se a minha solução for para uso crítico, no caso do semáforo, você tem que pensar alternativas, né? Então, aqui, uma brincadeira à parte, né? Como eu acabou de cair minha rede de casa, no meu apartamento, né? Se eu não tivesse um módulo computacional local aqui, eu estaria perdido, né? É um prazer estar aqui. Obrigado, viu, Rui? Obrigado, Montanha. Obrigado, Paulo. Sempre para mim é um prazer participar também do Comitê de Cidades Inteligentes. A gente tem ricas discussões. Estamos falando aqui de algumas iniciativas, mas nós estamos estudando muitas cidades do Brasil para aprender e conseguir trazer e disponibilizar essas tecnologias, todo esse ecossistema para resolver esse problema e ajudar a população de uma forma geral. Então, é um prazer estar aqui e agradeço pela oportunidade.
a todos que estão aqui. Obrigado. O prazer é nosso. E lembrando, o mundo, não é só o Brasil, o mundo não estava preparado para o que aconteceu, da necessidade que cresceu dessa utilização extrema da internet. Tudo que era presencial foi para o online, foi para o semipresencial, foi para o remoto. E aí, o que acontece? Nós tínhamos estrutura para isso? Tem empresas que cresceram 500%. Por quê? Porque tiveram obrigatoriamente que atender essa nova demanda. Então, a gente está em um momento onde o barro não é mais ainda o barro e ainda não é o vaso. É o momento da transformação. Você, o Montanha, o Spaca e todos vocês que estão assistindo aqui são responsáveis por colocar a mão nesse barro que está em formação para o que vai acontecer em breve. E o Montanha falou, e você corroborou agora, Sabatini, que mexe com a economia, né? A economia das pessoas, a economia global. E amanhã nós vamos tratar exatamente desse tema. Eu quero passar a palavra para o nosso presidente da BINC, o Paulo Spaca, para eu poder fazer um encerramento, tirar a nossa foto e falar da programação de amanhã, que está, de novo, imperdível. Spaca, a palavra é sua. Spaca está nos ouvindo aí? Não sei se ele teve instabilidade lá também. Eu vou tocando aqui enquanto ele não... voltou. A palavra é sua, meu amigo. Deixa eu pôr, segundo o Montanha, vou colocar a minha realidade aumentada. Como é que era assim, né? Era isso daqui. Isso aí. Só tira o microfone do seu olho esquerdo, que ele está muito alto. Coloca... Então, é realidade aumentada, é proposital. Ah, é proposital. Achei que era o microfone. Pessoal, muito obrigado. Excelente apresentação e bastante claro o que significa para todos nós, o que uma empresa de tecnologia como a Intel está trazendo para o mercado, junto com a BINC, junto com o Comitê de Cidade Inteligente. A gente nem falou de outras coisas que esse comitê... eu não estou querendo aqui fazer propaganda do comitê, mas que tem tanta coisa interessante nesse meio. Por exemplo, lá não falamos de bueiros inteligentes, que são coisas que também estão disponíveis vamos dizer, nesse bolo de ecossistema de soluções para a cidade inteligente. Nós não falamos do Comitê de Utilities, que tem toda uma interligação com o Comitê de Cidade Inteligente para falar sobre saneamento, água. Então, pessoal, eu só quero deixar claro que nós temos muita coisa para fazer. Agradeço, assim, excelente trabalho da Intel conosco, pela parceria dentro da BINC, pelo trabalho do Sabatini, pela liderança do Montanha no Comitê de Cidade Inteligente, junto com todo o resto da equipe. Ele mostrou só umas figurinhas, ele colocou só as pessoas mais importantes, os outros ele deixou de lá. Tem muita gente dentro do comitê, brincadeira. Tem muita gente dentro do comitê dando muita, que a gente costuma dizer, palpite e soluções. Eu acho que é isso que vale. Esse é o papel da BINC, fazer o ecossistema girar, mostrar para todo mundo que nós estamos aqui para isso e estamos à disposição para acolher quem quiser se juntar a nós. Eu acho que isso que é mais importante. Parabéns, Montanha, parabéns, Sabatini. Eu deixo aqui meu abraço a todos, principalmente o pessoal que esteve conosco até agora, os nossos apoiadores, que eu deixo sempre o Rui gosta de falar de todos os apoiadores, deve falar de nossos apoiadores sempre. E é isso aí. Um abraço a todos. Você e daqui a pouco abre as câmeras para a gente poder tirar foto. Já, é agora. Esse é o momento. Obrigado até por ter falado. Todos que estamos aqui, por favor, aqueles que puderem, abram suas câmeras dos celulares, abram suas câmeras dos notebooks, abram, porque a gente quer fazer uma foto. Inês, ó, você de novo aí. Eu quero dizer que a Inês, se ela vier amanhã, eu acho que ela vem, tá? Quem vier todo dia, eu tenho essa estatística, vai ganhar um presente especial, assim como os nossos key speakers. Fabiano Sabatini e Alessandro Montanha, vocês ganharam um presente especial patrocinado pela BINC e pela NXT Advisor, mas vocês só vão saber que presente que é no programa de sexta. Não pode, vocês, por favor, façam que nem a Inês, se inscrevam para na sexta-feira vocês saberem o que vocês ganharam no patrocínio da NXT Advisors, que é o apresentador de amanhã. Agora vamos fazer o fechamento aqui. Todo mundo já abriu as câmeras? Olha aí o pessoal, Maurício Figueiredo, Márcio Maruyama, obrigado, Marcelo Alexandre, o Ricardo Fontinelli novamente, Daniel Orri, bom dia, ele que vai estar com a gente amanhã falando de economia e finanças, hein? Vocês sabem tudo desse negócio, vocês são mais de 30 anos dedicados, te conheço bem, e a gente sabe, vamos lá,
O pessoal da técnica já está tirando a foto. Quem abriu a câmera abriu. Quem não abriu, não abre mais. E a gente vai para o encerramento. Lembrando a você o seguinte: todos os conteúdos de todos os Key Speakers dessa semana especial vão estar compilados num e-book. Um e-book da IoT Week 2022. Vai estar em PDF, imperdível, e nós vamos passar para quem estiver inscrito até sexta-feira. Esse é um dos presentes que você vai ganhar, tá certo? Claro, você vai também nos ajudar a elaborar, né, os temas dos próximos eventos. Nossos agradecimentos ao Fabiano Sabatini, membro do Comitê das Smart Cities da BINC, gerente de vendas e líder IoT da Intel no Brasil. Ao Alexandre Montanha, ele que é o presidente, né, o líder do Comitê de Smart Cities da BINC e CEO da Cibots. Ao Paulo Spacaquete, o nosso presidente da BINC. E é claro a você que esteve conosco até agora. Lembrando que amanhã o tema, esse é um tema que você não pode perder. Finanças e investimentos no mundo disruptivo. Onde é que você está pondo o seu dinheiro? Será que o vento está levando? Como é que funciona isso? Tudo isso amanhã e muito mais. Muito obrigado a todos que estiveram conosco. Amanhã, 8h30 da manhã, em ponto, começa mais um dia da IoT Week. E lembrando o seguinte, sexta-feira é o aniversariante da semana. É o IoT Day. Você falta no aniversário de alguém que você preza? Não, né? Então, todos os nossos Key Speakers estarão conosco e todo mundo que está aqui, por favor, chame mais gente, porque a festa vai ser muito grande. E se não vier muita gente, a gente promete entregar os presentes para quem estiver na festa. Então, quem não vier não vai participar do sorteio. Tércio Moraes, obrigado. Márcio Marinho, obrigado. Um abraço a todos e até amanhã às 8h30 da manhã com mais um dia da IoT Week. Até lá, valeu!